Se você quer receber R$10 por dia com renda passiva, você chegou ao lugar certo. Nesse vídeo eu te mostro o que são os fundos imobiliários, como eles funcionam e o que você precisa fazer e quanto investir para atingir essa meta. Existem dois tipos de renda, a renda passiva e a renda ativa. Na renda ativa, você trabalha e troca o seu tempo por dinheiro. E na renda passiva, você não faz praticamente nada e o dinheiro cai na conta todos os meses. A renda ativa é o que te sustenta hoje, mas a renda passiva é o que vai te sustentar no futuro, quando você não quiser ou não tiver mais condições de trabalhar. Ou seja, precisamos plantar hoje para colher depois. Por isso, o ideal é usar a sua renda ativa, o que você recebe hoje do seu salário, para construir uma renda passiva. E isso nós conseguimos fazer com os investimentos. Antes de tudo, o que são os FIIs? Os FIIs são os fundos de investimento imobiliário. E existem dois tipos, os FIIs de papel e os FIIs de tijolo. Nos FIIs de papel, os investidores compram várias cotas de investimentos de renda fixa e os juros desses investimentos são distribuídos proporcionalmente aos sócios. Já nos fundos de tijolo, vários investidores se unem para comprar imóveis que serão alugados. Esses investimentos permitem que você, um investidor pequeno, se torne sócio de imóveis como shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas e até mesmo hospitais. Os diferenciais dos fundos imobiliários em relação aos imóveis físicos são vários. Para comprar um imóvel inteiro, você precisa de uma alta quantia de dinheiro, normalmente para a maioria dos imóveis a partir de R$100 mil. Enquanto os FIIs têm um investimento mínimo extremamente baixo. Em vários casos, com menos de R$10 você já consegue se tornar sócio de um fundo imobiliário. Outro lado positivo é que os FIIs têm alta liquidez. Então hoje, se você decidir desfazer toda a sua posição, você consegue fazer isso, sendo um dia útil, é claro. Mas com imóvel físico, pode demorar meses até que você consiga vendê-lo a um preço justo. Então ele tem uma liquidez muito menor do que os fundos imobiliários. Os aluguéis dos FIIs também são isentos de imposto de renda. Isso já gera uma rentabilidade muito maior, porque o aluguel dos imóveis próprios pode ser taxado em até 27,5%. Isso representa mais de 1/4 do aluguel sendo entregue todos os meses à Receita Federal. Então é óbvio que no quesito de imposto de renda, os FIIs são muito mais vantajosos do que os imóveis próprios. Com os fundos imobiliários, você também não tem dor de cabeça com inquilinos, porque o administrador do fundo cuida de tudo. Então você não precisa ficar cobrando o aluguel dos seus inquilinos, porque ele vai cair na sua conta todos os meses, no mesmo dia e automaticamente. Tem também menor risco de inadimplência devido à alta quantidade de imóveis que normalmente um fundo possui em sua carteira. E a burocracia com os FIIs é muito menor do que com os imóveis próprios, porque toda a parte de gestão e administração do imóvel fica sob responsabilidade do administrador do fundo. Então você não precisa se preocupar com despesas como o IPTU, por exemplo. Vitor, e quais são as desvantagens do fundo imobiliário? A principal é que você tem pouco controle na tomada de decisão de tudo que diz respeito ao imóvel. Já que você é dono de apenas uma pequena parte do fundo, você não consegue tomar decisões como quando reformar o imóvel, quando ou quanto reajustar um aluguel. Todas essas decisões ficam sob responsabilidade da administradora ou do administrador do fundo. Outra desvantagem é que, por ser negociados na bolsa de valores, os preços das cotas de um fundo imobiliário podem cair, fazendo que o investidor que venda a cota após uma queda tome um prejuízo. Por isso, devemos analisar bem um fundo antes de comprá-lo. Assim, podemos mantê-lo em carteira para o longo prazo e ganhar não somente com os rendimentos mensais, mas também com a valorização da cota. Uma terceira desvantagem que quase ninguém te conta. Como o gestor é responsável pelas grandes tomadas de decisão, quando temos um gestor ruim por trás de um fundo, ele pode fazer com que os investidores percam muito dinheiro com a desvalorização das cotas. Por isso, é muito importante analisar a gestão do fundo, e nós podemos olhar alguns fatores
para nos resguardar de uma gestão ruim. Dentre eles, o gestor é novo no mercado ou ele tem alguma experiência? O gestor já geriu algum fundo que teve grandes prejuízos ou foi à falência no passado? Ele está envolvido ou já se envolveu com algum esquema de corrupção? Todas essas dúvidas devem ser completamente sanadas antes de fazermos um investimento em um fundo imobiliário. Assim, diminuímos o risco e maximizamos o potencial de termos um grande retorno com esse investimento. Agora que você já sabe as principais vantagens e desvantagens, vamos dar uma olhada em 2 fundos imobiliários que eu acredito que são fundos muito bons, geridos por gestores extremamente capacitados e que eu mesmo tenho em carteira. Mas lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, esse vídeo possui apenas caráter educativo, então vamos dar uma olhada nos 2 fundos. Você tem dinheiro para comprar um shopping e receber aluguéis das lojas desse shopping todos os meses? Se você tem R$100 e respondeu que sim, você está correto. Abrindo aqui o Investidor 10, que é um site que reúne os indicadores dos fundos, você percebe que com apenas R$ 99,30 você consegue comprar uma cota do XPML11. Esse é um fundo imobiliário do tipo tijolo, do segmento de shoppings, e quando você compra uma cota, você se torna um dos donos dos 28 shoppings que o XPML11 atualmente tem em carteira. Agora eu vou abrir aqui o relatório gerencial do fundo para a gente dar uma olhada nos imóveis que ele tem em carteira e nos estados que esses imóveis estão localizados. Para abrir o relatório do XPML11, eu pesquisei esse site aqui e entrei na seção de documentos. Descendo um pouco você encontra relatórios gerenciais e eu vou abrir aqui o relatório do mês de julho. Esse aqui é o documento que abriu, esse é o relatório gerencial de julho do fundo XPMOLs, o XPML11, e se descermos um pouco aqui, nós vamos encontrar essa página sobre os imóveis em si. Esses são todos os shoppings que o XPML11 tem em carteira. Então nós podemos perceber que ele tem shoppings gigantescos, como o Shopping Cidade Jardim em São Paulo, tem também o Shopping Catarina Fashion Outlet, tem o Shopping Jardins, tem o Shopping Plaza Sul. Descendo mais um pouco, a gente também encontra o Campinas Shopping, o Shopping Tijuca no Rio de Janeiro, o Shopping Natal no Rio Grande do Norte, Shopping Estação em Curitiba, o Shopping da Bahia em Salvador, Shopping de Uberlândia. Então com apenas R$ 99,00 você estaria se tornando sócio de uma pequena parte de 28 shoppings extremamente renomados no Brasil, distribuídos pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas e Rio Grande do Norte. Voltando aqui para o relatório gerencial, vamos voltar aqui para a segunda página do fundo. Podemos ver que no dia 18 de julho, o fundo divulgou a distribuição de 92 centavos por cota, com pagamento no dia 25 de julho, para detentores de cotas em 18/7. Isso significa que os aluguéis que essas lojas desses shoppings receberam foram distribuídas proporcionalmente aos sócios que detinham cotas do fundo imobiliário. Então, se você tinha apenas uma cota, você recebeu 92 centavos. Se você tinha 2 cotas, você recebeu R$ 1,84 e por aí vai. Isso não quer dizer que a próxima distribuição de lucros será exatamente esse valor, porque existem inúmeros fatores que podem fazer com que essa distribuição aumente ou diminua. Por exemplo, se o fundo decide fazer uma reforma em algum de seus imóveis, isso diminuiria o lucro durante a reforma e, como resultado, os proventos distribuídos aos cotistas também seriam menores. Outro possível cenário é que a vacância do fundo aumente. A vacância é o percentual de imóveis do fundo que estão vazios e não estão gerando os aluguéis. Então, se a vacância aumentasse, isso diminuiria os proventos pagos aos cotistas. Então, existem vários cenários que podem influenciar o valor pago aos cotistas mensalmente pelos fundos imobiliários. Mas, no geral, esses valores não costumam oscilar tanto. Para ter uma noção disso, podemos olhar o histórico de distribuições dos fundos no Investidor 10. Descendo aqui no Investidor 10, do XPML11, nós encontramos o Dividend Yield, o histórico do Dividend Yield do fundo. O Dividend Yield atual do XPML11 é de 11,12%. Isso significa que quem teve R$ 100 investidos nesse fundo nos últimos 12 meses
recebeu R$ 11,12 de rendimento. E a média desse indicador nos últimos 5 anos está em 9,37%. Então nós percebemos que oscila sim, mas não oscila tanto. E isso é ótimo, porque dá uma maior previsibilidade ao investidor. Dando uma olhada aqui em outro indicador do fundo, nós percebemos que ele está com PVP de 0,86. Esse indicador é o preço que você paga pelo valor patrimonial do fundo. Ou seja, para cada R$1 de imóveis que o fundo possui, você está pagando apenas 86 centavos. Então, comprando o fundo a esse preço, você está, na verdade, garantindo uma cota com um desconto de 14%. Partindo para o segundo fundo imobiliário, vamos dar uma olhada do KNSC11. Esse fundo é de papel, não de tijolo como o XPML11. Então ele não possui imóveis físicos. Ele empresta o dinheiro dos seus investidores a empresas do setor imobiliário que normalmente vão construir imóveis e depois vendê-los. O KNSC11 financia as operações dessa empresa e em troca recebe juros, que são pagos normalmente depois da venda dos imóveis. Esses juros são distribuídos aos cotistas do fundo mensalmente também. Vindo aqui no Investidor 10 novamente, nós vemos que uma cota do KNSC11 custa apenas R$ 8,66. Então com esse valor, você já se torna sócio desse fundo imobiliário. Descendo um pouco mais, a última distribuição do fundo foi de 9 centavos por cota. Isso pode parecer pouco, mas esses 9 centavos representam mais de 1% de retorno mensal sobre o valor do investimento. E lembrando que esse valor está caindo na sua conta sem você fazer nada todos os meses. Me fala outra coisa que você consegue comprar com menos de R$ 9,00 que vai te dar esse mesmo retorno de 1% ao mês todos os meses. Tenho certeza que você não conseguiu pensar em nada. Eu acabei de fazer uma planilha aqui para vocês darem uma olhada em dados um pouco mais concretos, para vocês terem uma noção de como esses rendimentos podem ser aplicados na realidade de vocês. Aqui podemos ver que se investirmos em 5 cotas do XPML11 e em 60 cotas do KNSC11, teríamos aplicado R$ 1.014,90. E com esse valor já estaremos recebendo de forma mensal R$ 10,60 aproximadamente. Pode não parecer muito, mas esse rendimento já é bem significativo, porque quando você recebe R$ 10,60, você já consegue comprar outra cota do KNSC11. Então vira uma espécie de efeito bola de neve, porque no próximo mês você não vai ter 65 cotas total, você vai ter 66. 61 de um e 5 do outro. E aí o seu rendimento já vai aumentar. No longo prazo o efeito é muito exponencial. Por isso é importante começar em algum lugar, não precisa começar com valor alto. Muita gente pensa que você precisa de 10, 20 mil reais para começar a investir. Mas vocês acabaram de ver aqui que com 10 reais, R$ 8,64, você já compra uma cota do fundo. Eu vou colocar aqui na planilha 150 cotas do XPML11 e 1.750 cotas do KNSC11. Isso representaria um valor investido de R$ 30.015. E com esse valor investido, já estaríamos recebendo R$ 313 todos os meses de dividendos, sem fazer absolutamente nada, todos os meses caindo na conta esse valor. Claro que com pequenas oscilações, mas no geral R$ 300 todos os meses, livre de imposto de renda. Nessa hora eu sei que tem muitos investidores iniciantes aí que estão falando: nossa, vou ter que investir 30 mil reais para receber apenas 300 reais. Pessoal, sendo bem sincero com vocês, quem pensa assim normalmente nunca vai conseguir construir nada. Se você está vendo esses 30 mil reais e pensando que você prefere gastar os 30 mil do que investi-los e receber os 300 reais todos os meses, você está com uma mentalidade muito atrasada. E se você continuar assim, você não vai conseguir investir para o seu futuro. Vale ressaltar, pessoal, que se te oferecerem 3 mil reais de dividendos para investir os mesmos 30 mil, isso com certeza é golpe. Não existe esse tipo de retorno no mercado. Então é muito importante estar ciente das taxas que são praticadas para evitar que você caia em golpes. Não existe enriquecer da noite para o dia.
Esse processo é lento e exige disciplina. Por isso, devemos usar os juros compostos ao nosso favor. Gastar menos do que ganhamos e investir a diferença todos os meses. Assim, a bola de neve trabalhará ao seu favor e você ficará cada vez mais rico. Então, recapitulando, não precisa investir muito dinheiro de uma vez. Pode começar aos poucos, até mesmo com R$10. O importante é começar, manter a constância, reinvestir os seus dividendos. Se você gostou desse vídeo, já dá um like, se inscreve no canal e assiste esse outro vídeo que eu coloquei no card de como eu investi os meus primeiros R$1.000 na prática.